Será que já começou? Tá ao vivo. Boa tarde a todas e todos. Nós estamos no mês da consciência negra e a questão do racismo, a desigualdade racial é extremamente grave, complexa e central para a nossa sociedade, assim como para toda a nossa comunidade acadêmica. Então é por isso que o GT, o Grupo de Trabalho Mulheres na Ciência, organizou esse evento com a professora doutora Isabel Cruz, a fim de ouvi-la a respeito desse assunto tão fundamental. Essa live foi organizada pela professora Karen Calaza, professora titular do Departamento de Neurobiologia, e eu que vou apresentar, enfim, organizar esse evento. Sou Verônica Toshi da Flon, professora do Departamento de Ciências Sociais da UF. Todas aqui hoje somos da Universidade Federal Fluminense. E nós estamos recebendo hoje, então, a professora doutora Isabel Cruz, titular da Escola de Enfermagem da UF. Ela possui graduação, mestrado e doutorado em enfermagem. E a professora Isabel coordena o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre as Atividades de Enfermagem e o Núcleo de Estudos sobre Saúde e Etnia Negra, o NESEM. E ela publicou centenas de artigos acadêmicos, muitos textos e tem muito trabalho a respeito da questão da saúde da população negra. E eu vou, então, passar a palavra para a professora Isabel, que vai proferir para nós a palestra O Quesito Raça-Cor, Informação ou Categoria de Produção do Conhecimento Antirracista. Antes que ela comece, eu só quero incentivar as pessoas que estão nos ouvindo a colocar perguntas no chat para que eu possa transmitir para a professora Isabel no momento em que ela fizer o debate com o público. Tá, professora? Então, muito obrigada pela sua presença. Agora você pode se endereçar a quem está nos ouvindo. Sim, obrigado. Boa tarde a todos e todas. Eu vou abrir a minha apresentação e, durante a apresentação, eu já vou fazendo alguns agradecimentos, algumas colocações. Deixa eu ver aqui. Compartilhar a tela, peraí. Sim, compartilhar. Isso. Bom, vamos lá. Eu vou ter que deixar a tela inteira mesmo, sem me ver e sem ver vocês. Vamos lá. Bom, eu fui convidada e vou tratar hoje do quesito cor, dado a categoria de produção do conhecimento antirracista. Eu começo agradecendo o convite da professora doutora Karen Calaza e agradeço também a presença de quem está aqui acompanhando pelo YouTube, ou também agradeço a presença de quem depois vai assistir a esta apresentação, que vai ficar gravada no canal respectivo do GT de Mulheres na Ciência. Então, eu sou muito grata a todos e todas por essa oportunidade. É sempre bom começar com uma história, e eu vou começar com uma homenagem a Fátima Oliveira, médica pesquisadora de bioética, gênero e raça, falecida em 2017. Vou ler esse trecho que tem a ver com o tema dessa apresentação. Integrei o grupo de trabalho GT que elaborou a Resolução 96/96 do Conselho Nacional de Saúde. Era a única feminista e a única negra. Aprovada a resolução no pleno do Conselho, integrei o primeiro Comitê de Ética em Pesquisa. Foi gratificante e cumpri meu papel a contento, mas não foi fácil. Em nenhum momento, sobretudo no que se refere à questão racial. Até hoje é complicado. Às vezes, e foram muitas, eu ficava em dúvida se estava falando português, porque eu dizia que ficava rouca e algum dos membros do GT faziam cara de paisagem. Na véspera da reunião do pleno do Conselho, que apreciaria e votaria a proposta de resolução,
Um dos integrantes do GT se achou no sagrado direito de dizer que não entendia o quesito cor e a importância dele no documento. Subi nas tamancas. Disse-lhe que não explicaria mais porque ele era burro e não iria entender. E não expliquei. E o quesito cor, nos dados de identificação pessoal de todas as pesquisas em seres humanos, passou a ser obrigatório, embora o próprio Ministério da Saúde até hoje tenha dificuldades em exigi-lo nas pesquisas que patrocina. E quando reclamo, e reclamo sempre, dizem que foi um lapso. Mas como o lapso se cabe inicialmente ao CEP, onde ela será realizada, não autorizá-la sem o quesito cor. Aí tem o esquecimento, recusa, de não coletar, e se coletar, não analisar o quesito cor, tem nome. É racismo mesmo. Essa é uma matéria que ela era blogueira, que publicou em 2011, e eu trago aqui para situar no nosso tema. E começo entendendo que quem está participando dessa reunião, desse evento, compartilha comigo que nós, enquanto pesquisadoras feministas, além do sexismo, reconhecemos que o racismo contra a população negra, no caso, ameaça o desenvolvimento das ciências, bem como o direito humano da pessoa, do grupo populacional discriminado ou segregado, de usufruir dos benefícios do progresso científico. Então, estamos engajadas em criar uma ciência disruptiva, isenta de vieses opressivos de qualquer natureza. Isto porque nós temos, então, vivemos num contexto de racismo sistêmico, né? O problema é que, enquanto o racismo sistêmico contra a população negra permanecer também orientando as pesquisas, não cessará o dano à sociedade como um todo e à democracia. O racismo sistêmico contra a população negra, uma vez mantido, perpetuado há mais de 400 anos e mais além no nosso país, ele se transforma numa opressão sistêmica. Quem se ilude pensando que o racismo sistêmico contra a população negra prejudica apenas as pessoas negras está redondamente enganado ou enganada. Porque o cesteiro que faz um cesto faz um cento. E tendo cipó e tempo, faz 200. Ou seja, você não discrimina uma pessoa e depois vira a chave e se torna a própria Madre Teresa de Calcutá. Quando você aprende a discriminar por conta de uma vulnerabilidade, você aprende o mecanismo da discriminação e transfere este aprendizado negativo, infelizmente, para outras situações de vulnerabilidade e exerce, então, a sua opressão. E nós que estamos trabalhando com ciência, e agora, então, com a digitalização de vários processos, vários momentos do método científico, vários momentos da realização da pesquisa, estamos diante de alguns dilemas, ou melhor, de alguns dilemas não, de alguns problemas que se explicitam. Por exemplo, o aprendizado de máquina, né? A mineração de dados, a inteligência artificial, enfim, várias metodologias e tecnologias que surgem para ajudar as metodologias científicas, já se detectou, né, obviamente, que pode ampliar os vieses. Essas tecnologias têm o potencial de ampliar vieses, né? Aqui, por exemplo, eu trago uma imagem que foi tirada de que, por exemplo, o computador foi treinado, né, a aprender que as pessoas que cozinhavam eram mulheres, né? E aí todo mundo que cozinha, ou a maioria, a imensa maioria agora das pessoas que cozinham, segundo esse aprendizado feito por essa máquina, agora são mulheres. E por aí vai. Isso é para dar o exemplo de um tipo de viés. Eu, na verdade,
já venho aqui trazendo algumas, digamos assim, alguns atalhos na discussão desse tema, na apresentação, porque discutir online é meio complicado, mas na apresentação desse tema sobre o quesito cor, né, se ele é um dado ou se ele é uma informação que é capaz de produzir um conhecimento antirracista, eu já venho logo trazendo algumas soluções. Né? Não dá mais tempo de ficar em muito debate, debates que geram mais calor do que luz. Né? O grande referencial, que pelo menos a mim me é muito útil, é o referencial dos direitos humanos. Né? Ele me serve tanto na discussão da questão do racismo contra a população negra, quanto a várias outras discriminações institucionais relacionadas a vários outros grupos populacionais igualmente discriminados. No que se refere à população negra, um referencial também bastante importante e que, no meu entender, deveria servir de paradigma para as pesquisas, é o próprio, no Brasil, no caso, é o próprio Estatuto da Igualdade Racial. Afinal de contas, nós temos uma lei que foi votada no Congresso Nacional, que foi negociada durante mais de uma década, né, com a sociedade civil, com os legisladores, e com o executivo, e esse paradigma não pode ser desconsiderado. Um outro paradigma que eu também considero muito importante são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Né? Não dá para tirar do bolso do colete alguns outros paradigmas quando se discute racismo, porque racismos e outras discriminações institucionais têm a ver com as relações sociais e as estruturas de poder. Você fala muito em lugar de fala, né? Eu trouxe aqui, assim, a título de ilustração, qual é o lugar de fala, né? Mas eu trouxe mais no sentido de lembrar, no que se refere ao quesito cor, se é um dado ou se é uma informação produtora de conhecimento antirracista, que é muito importante para quem pesquisa identificar seus vieses, controlar, né, uma vez identificados, não estou nem pedindo para extinguir, que isso é uma outra história, e também, no caso, explicitar o seu lugar de fala, né? Porque eu, particularmente, defendo até o direito à livre expressão. O problema é quando as pesquisas são capciosas, né? E o pesquisador ou a pesquisadora faz a análise a partir dos seus vieses e, em vez de colaborar para a emancipação, para o empoderamento e para a consolidação da democracia, acaba enfraquecendo. Quando eu coloquei aqui nessa imagem a minoria, entre aspas, eu também não sou dessas pessoas que entendem que só negros devem estudar negros e só ciganos diz ciganos e por aí vai. Não. Eu entendo que quando um direito humano é violado, cada pessoa tem o dever, no meu entender, de se manifestar contra essa violação e defender a pessoa que teve seu direito agredido, violado, ou, no mínimo, defender a garantia do direito, né? A partir do suposto que a vítima pode, em algumas circunstâncias, ser até conivente com a violação, por falta de consciência crítica. Então, aqui a questão do lugar de fala é mais uma chamada a explicitar o seu viés, os seus vieses. O quesito cor, né, seja ele como dado, ou se ele vai ser um mero dado, ou se ele vai ser uma informação que vai permitir um conhecimento antirracista, vai depender muito da coleta. A fala de quem ajudou a incluir a duras penas o quesito cor dentro da resolução de ética em pesquisa, a doutora Fátima, lá em 1993, 96, se não me engano, precisa, entre outras coisas, estar nas pesquisas e precisa ser coletado, né? E a coleta tem uma metodologia, e essa metodologia ela já implica no reconhecimento da autodeterminação da pessoa em dizer quem ela é, né?
Então, se eu sou preta, se eu sou parda, se eu sou branca, se eu sou indígena, se eu sou amarela, quem diz sou eu. E o que eu digo que sou é o que deve ser respeitado. Agora, eu particularmente já coloco para vocês como um pulo do gato, quem for inteligente vai captar, que junto com a coleta do quesito cor, é preciso também coletar a experiência de discriminação da pessoa, né? E, claro que nós estamos aqui tratando o quesito cor, num convite feito para falar no mês de novembro, mês da consciência negra, mas eu coloco aqui que a experiência de discriminação é em relação a vários fenômenos, e a discriminação, em algumas situações, dependendo do fenômeno de estudo, ela não está restrita a pretos e pardos, né? Por exemplo, a discriminação sexista, mulheres de todas as cores passam por ela. Então, a questão da experiência da discriminação é muito importante. No que se refere ao quesito cor, muito mais quando a pessoa se autodeclara principalmente preta, parda, amarela ou indígena, partindo do pressuposto que a pessoa branca, mesmo que pobre, já que muitos gostam de entender que a pobreza é o grande determinante social, ela pertence ao grupo socialmente hegemônico. Outra coisa também que acontece, muitas das pessoas não incluem certas perguntas nos instrumentos de pesquisa porque elas entendem que é muito desconfortável perguntar. Eu não discordo, a gente não discorda disso, é verdade. São dados sensíveis não são simples de serem coletados. E é uma falha do sistema acadêmico não ensinar, não treinar, não capacitar pesquisadores e pesquisadoras a coletar dados sensíveis de uma maneira compassiva, de uma maneira humana. Mas é importante ressaltar que perguntar não ofende, desde que você aprenda a contextualizar a pergunta, estabelecendo um rapport com o sujeito da pesquisa, com a pessoa que está ali formando, né? Por exemplo, aqui a gente faz um preâmbulo em relação ao quesito cor. Por exemplo, nosso foco é combater preconceitos. Então, eu pergunto a todos e todas como se autoclassificam. Dona Maria, como a senhora se classifica? Branca, preta, parda, amarela ou indígena? Essa é uma forma de introduzir a pergunta. E também estar pronto ou pronta para explicar ao sujeito da pesquisa a razão daquele dado estar sendo coletado, o que vai ser feito com aquele dado, quais as implicações e por aí vai, né? Como eu disse, tem que estabelecer um rapport. Um outro aspecto muito importante na realização da pesquisa, uma vez também coletado o dado, quando ele é coletado, né, o tratamento do dado ser feito de maneira correta. Correta que a gente entende dentro da perspectiva da política, do Estatuto da Igualdade Racial, da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra, ou da Política de História da África, que eu sempre esqueço a lei. O quesito cor, na análise antirracista, implica em ordenação e organização dos dados desagregados por cor. Então, eu desagrego em brancos, pardos, pretos, amarelo ou indígena. Nada desse negócio, branco e negro. Não, nada disso. Desagrego pelas cores. Para poder, então, transmitir significado e compreensão sobre o racismo contra determinada população dentro de um determinado contexto, né? Continuando, então, agora ainda sobre a análise, né, do quesito cor, é muito importante, eu diria assim, ter uma análise, as pessoas chamam de socioecológica, eu prefiro dizer dinâmica, né? Os eixos são muito fixos na questão hegemônica, muito lineares, né? A análise do quesito cor, para ele se tornar uma informação de conhecimento antirracista, ela precisa ser uma análise multivariada.
não só que considere os eixos paradigmáticos como os direitos humanos, o Estatuto da Igualdade Racial, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, mas leve em consideração também a relação do quesito cor, desse dado, com outros dados que são proxies de opressão. Pode ser o CEP, né, onde a pessoa mora, pode ser a escolaridade, enfim, existem várias outras categorias que precisam ser relacionadas. As análises multivariáveis ajudam muito a identificar o comportamento do racismo dentro daquele fenômeno que está sendo estudado. E também é muito importante conhecimento técnico, né? Conhecimento das evidências científicas fortes, né? Não são poucas as vezes, em alguns eventos que eu participo, em que as pessoas vêm todas trazendo, os pesquisadores, dados desagregados por raça-cor e fazem a discussão, às vezes, desses dados dentro de uma perspectiva errada, tecnicamente, né? Por exemplo, as mulheres pretas são as que mais morrem no parto, isso nós sabemos, estão aqui. Mas eu já vi em alguns debates as pessoas defendendo, dizendo, né, que as brancas tinham mais acesso à cesariana, o que realmente não é mentira, mas colocando isso como uma vantagem, né, quando, na verdade, a cesariana é condenada como uma prática regular. Nós não queremos igualdade pela prática errada, nós queremos igualdade pela evidência científica. Então, é muito importante que o pesquisador, a pesquisadora tenha conhecimento do fenômeno de base, porque para fazer o debate da maneira correta, né? Não trazer defesas equivocadas, argumentos equivocados e que sejam atrasados em relação ao que a própria ciência já avançou. Quando eu falei da análise multivariada, né? Um nome mais moderno, da moda, são as interseccionalidades, né, também. Né? Você pensar que hoje a pessoa é discriminada apenas por cor ou apenas pela sua classe social é de um primarismo assim frustrante. Né? De uma certa forma, a experiência da discriminação, ela seguramente é vivida por todas as pessoas em algum momento na sua vida. Né? O problema é saber, naquele contexto social, até que ponto ela pode se reorganizar e estar protegida pela estrutura. Né? Mas a experiência da discriminação acontece porque a questão da construção de poder e privilégio é muito dinâmico. Eu resumo de uma forma muito simples. Quem está no poder não dorme e não cede. Então, é muito importante nós trabalharmos com as interseccionalidades, com categorias multivariadas, para poder ter uma compreensão fidedigna de como a opressão, como o privilégio, como o racismo, no caso, contra a população negra, tema hoje dessa nossa apresentação, está operando. E, obviamente, observar o fenômeno para poder apresentar possibilidade de desconstrução. Né? Então, aqui, começando a sintetizar, o ser humano é sujeito da sua pesquisa? Se o ser humano é sujeito da sua pesquisa, comece, antes de começar a própria pesquisa, avaliando seus vieses implícitos e, por favor, os controle. Elabore e conduza seu projeto em colaboração com os movimentos sociais da população negra ou outros movimentos pertinentes ao seu tema de interesse. Observe a representatividade da população negra na sua amostra. Colete o quesito cor conforme a metodologia do IBGE. Há um método, há uma técnica para isso. Não crie o seu próprio método, nem por a sua própria técnica. Pesquisa, ciência é feita por método e tem que possibilitar a replicação. Então, por favor, respeite o método. Inclusive porque esse método foi uma conquista do movimento negro. Apresente na análise os dados desagregados por cor, no caso, as 5 categorias. Se puder, discuta os achados com base no modelo socioecológico, para explicar como o racismo e a opressão sistêmica resultam nas disparidades, nas diferenças, nas desigualdades ou iniquidades observadas.
E qual a linha de corte também, né? Para mim, basta um. Às vezes a gente vai discutir sobre mortalidade de mulheres negras, 70 mulheres negras, a taxa, né, de mortalidade, que é o número de mulheres negras por 100 mil. Eu falo, gente, não era para morrer nenhuma. Para mim, tem certas horas, pode ser 70, 150, não é para morrer nenhuma. Qual é a linha de corte que possa ser aceitável com a violação de um direito e com a perda da vida? Valide com os movimentos sociais da população os seus dados, a sua discussão, os seus argumentos, e compartilhe em linguagem simples, né, os seus achados com a sociedade, os movimentos sociais e, principalmente, os stakeholders. Fale com os poderosos. Né? Isso porque advocacy é ciência, ao menos para mim. Aqui eu estou aqui vendendo meu peixe, já defendi várias questões de saúde da população negra, enfrentamento do racismo no Sistema Único de Saúde, na Câmara Federal, com programas na TV universitária, em rádio, nos conselhos profissionais, no Conselho Nacional de Saúde. Estamos agora, agrego a esse dia, esse momento em que estamos no mês da consciência negra, mas também estamos em plenos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, ou seja, as nossas informações, o conhecimento que nós formulamos, ele não deve ser para publicar apenas, ele tem que ser para transformar, senão, para mim, ele não vale nada. Faça advocacia e assine o nosso manifesto por uma área técnica de saúde da população negra no município do Rio de Janeiro e, dependendo do seu poder, leve essa demanda para o seu município, se você está em outros locais. E... não, ainda continua aqui, tem mais, peraí. Né? Então, assim, eu desafio você a produzir uma ciência sem ficção, né, na busca da verdade, que olhe as pessoas e veja exatamente como elas são e as respeite o tempo todo. E concluo dizendo que não há um caminho para a paz e que a paz é o caminho, né? Mas para termos paz é antes preciso ter justiça. E a justiça precisa ser alimentada com conhecimento científico isento de viés. Obrigado. Espero não ter ultrapassado o tempo, que a gente fica aqui completamente isolado. Ai, nossa mãe, vou estar aqui, voltei. Não dava para ver ninguém, então fui falando, mas obrigada. Obrigada, Isabel. Muito, muito excelente a sua apresentação. Eu fiquei muito interessada em trocar mais ideia, até para fora aqui desse momento, né? E quando você falava, algumas pessoas mandaram perguntas, tá? Então, eu vou ler as perguntas que as pessoas fizeram para você. Você quer que eu... Acho que eu faço uma a uma e você vai respondendo, né? Melhor do que eu fazer todas de uma vez só. Não fica... É melhor, né? É melhor. Tá, então tá. A professora Letícia de Oliveira... aliás, desculpa, antes de fazer as perguntas, a professora Karen pediu para eu frisar que esse evento foi organizado pelo GT das Mulheres na UF. Não foi só a professora Karen. Mas, enfim, quanto às perguntas, eu vou começar aqui pela pergunta da professora Letícia, que também é membro do GT e que está nos assistindo no YouTube. Ela perguntou o seguinte para você, Isabel. Isabel, quanto desperdiçamos de talentos na sociedade por segregarmos negros e mulheres? Bom. A Karen está colocando... Tá, ok. O quanto... Em número, bom, a população negra é 51%, 52%, né? Também não vou ser tão egóica assim e dizer que todos nós somos gênios. Olha, eu li em algum lugar, eu quero primeiro também aproveitar esse momento aqui, antes de responder a professora Letícia, e pedir desculpas, que o meu lugar de fala agora é uma rede, sabe aquelas redes assim que balançam? Eu sou uma pesquisadora cansada, eu não tenho assim mais paciência e nem memória para ficar citando
pensadores não. Mas então eu vou dizer o seguinte: eu li em algum lugar que quando você tem uma instituições que não têm diversidade, a instituição perde a diversidade cognitiva, né? Porque as pessoas, as suas identidades, as suas culturas, elas têm conhecimentos. E é nessa troca, nessa convivência, nessa troca, que há o enriquecimento daquela instituição. Então, o Brasil, ele é óbvio que ele vai ser um país atrasado, ele é avançado economicamente por conta da concentração de renda, né? Você tem realmente a oitava economia, ou por aí vai, mas ela concentrada em 1% da população. Mas há de convir que, no momento em que não há representatividade dos vários grupos populacionais que compõem o país nas instâncias de poder, e vamos ficar aqui em casa mesmo, a nossa Universidade Federal Fluminense, por exemplo, a gente pode fazer o dever de casa. Nós temos mais de 3 mil professores. Qual é o aproveitamento dos docentes na sua plenitude dentro da universidade, dentro de todo o potencial que poderiam estar dando aqui e daqui para a sociedade? Então, a gente tem que entender que poder e privilégio também não é algo que é só exercido pelo presidente da República ou alguém num cargo X. Essas relações, elas constituem micropoderes. Elas acontecem, por exemplo, dentro dos departamentos acadêmicos, né? Então, quantos eu não sei dizer, mas a dor que a discriminação causa, eu posso dizer o seguinte: se tiver e aí aqui tem uma, por exemplo, já se perdeu muito. Deixa eu... botando meu microfone de novo. Professora Isabel, então a professora Karen também fez a seguinte pergunta. Essa discussão sobre a questão da coleta do quesito cor é bem importante, por exemplo, para as ações afirmativas. Para as ações afirmativas na pós-graduação, você acha que basta perguntar ao candidato? Essa discussão vai surgir. Bom, o quesito cor enquanto dado ou informação para a construção do conhecimento antirracista, não foi à toa que eu coloquei esse tema, né? Eu sou muito propositiva. Em relação à pergunta que a Karen faz, eu tenho um texto publicado no meu próprio periódico, que foi a época em que eu produzi um texto para subsidiar a comissão que estava estudando a questão das cotas raciais do acesso, né? Então, ali naquele texto está escrito o que eu penso. Eu não faço parte dessas comissões, eu tenho o meu entendimento sobre isso, e como o meu entendimento difere e não é majoritário, essa foi uma discussão que eu abandonei. Eu tenho muitas outras discussões para encaminhar. E quero dizer o seguinte, que prefiro, então, esse cavalo de batalha. Os quesitos raça-cor nos roteiros, nos instrumentos de pesquisa. Voltemos a ele, esse é o que me interessa. Estou à disposição para discutir, para treinar, para qualquer coisa que vocês queiram, eu me coloco à disposição. Eu acho que eu vi uma colega aqui aparecendo, brotando aqui num pop-up. Ela, Luísa? Eu estou um pouco confusa, porque eu fiquei com a impressão que a pergunta veio da Lu Dias, mas eu não tenho certeza. Bom, a gente está aqui administrando o chat. Eu não tenho certeza se foi a Karen. Eu prefiro que vocês encaminhem, porque a gente fica, senão a gente se perde, né? Isso. Então, vamos seguir aqui. A pergunta, então, que eu acho que veio da Lu Dias, né? É a seguinte: essa discussão é bem importante. A maioria das pessoas não declaram sua raça e cor. Nós precisamos educar a sociedade para se autodeclarar. Bom, acho que foi mais uma afirmação, né, do que uma pergunta. Que você pode Sim, mas eu reforço, eu reitero. Acontece o seguinte: o movimento negro tem momentos maravilhosos, e um deles foi ainda na década de 70, em plena ditadura,
quando o movimento negro conquistou, em plena ditadura, a reintegração do quesito cor no censo e conseguiu encaminhar uma campanha nacional que era "Não deixe sua cor passar em branco". Né? Então, o quesito cor foi reintegrado ao censo, a campanha aconteceu naquela época, houve, então, um primeiro momento de autodeclaração, tal, e a gente, quem estuda censo, quem estuda, né, autodeclaração, quem se dedica a estudar o quesito cor, tem observado que tem aumentado a autodeclaração e a autodeclaração de pretos e pardos. Justamente por isso, porque as pessoas elas vão não só tomando coragem, como também começa o quesito cor. Não é à toa que as pessoas não colocam eles nos instrumentos de pesquisa e não debatem ele na sala de aula. Ele é um disparador da discussão sobre o racismo e sobre identidade. Né? Quando eu digo quem eu sou e o outro tem que me engolir. Inclusive, eu posso dizer aqui rapidamente uma experiência. Uma vez eu fui dar aula em Valença, num momento como esse, Semana Zumbi dos Palmares, e fui fazer um censo na sala de aula, aquela malícia, não tem quase negro aqui na universidade. Aí fui fazer um censo. A primeira pessoa que eu perguntei qual sua cor, para marcar lá os pauzinhos, né? Uma sala tinha uns 150 alunos, mais ou menos, era uma pessoa preta. Mas não era preta, não, era muito preta. Ela respondeu com a pureza de alma, branca. E eu fui lá no conjunto de brancos e marquei o pauzinho branco. É claro que houve aquele de aluno, teve aluno lá atrás, eu sou indígena, aquelas coisas. Mas era uma pessoa no Vale do Café, num lugar de um racismo massacrante. Vocês imaginem uma pessoa preta, adulta, na universidade, dizer: eu sou branca. Como aquela pessoa estava com a cabeça feita, no pior sentido da palavra, e como ela precisava daquele apoio. Então, e a gente aceita. É claro que ali não houve tempo hábil para outras discussões, mas o que eu quero colocar é que é a autodeterminação, a mesma autodeterminação da mulher que quer o aborto porque foi violentada. Mas era seu marido? Não, é violência. Entende? A autodeterminação é um direito e eu tenho que respeitá-la. E provocar essa autodeterminação é libertador também. Perguntar qual é a sua cor é bastante libertador. Obrigada, professora. Temos mais perguntas aqui, da Ludias também. Isabel, você poderia indicar algumas formas de fazer a pergunta? Devemos começar diretamente pelas categorias do IBGE ou primeiro fazer uma pergunta aberta? Bom, se eu cobrasse por um curso, eu iria vender meu treinamento, mas eu sou 0800, Open Access, essas coisas todas. Metodologia do IBGE, pelo amor de Deus, pelo amor de Olorum, pelo amor da caropita roxa, não inventa, não inventa. Metodologia do IBGE para coletar, para analisar. Óbvio que chegasse na lata, qual é a sua cor? Branco, preto, pardo, amarelo ou indígena? Não é assim, né? Eu, ali na minha apresentação lá atrás, tem um preâmbulo, né? Constrói um rapport, explica porque algumas pessoas vão perguntar por que você está perguntando, às vezes você está tratando de uma situação que aquilo, em princípio, não tem relação. Então, tem um rapport, mas a técnica é a do IBGE e estamos aqui tratando de pesquisa. Não inventem, porque esta técnica é debatida, tem 300 mil artigos que falam do valor da autodeclaração comparado com a heterodeclaração, com a explicando, e a autodeclaração está consagrada, essas categorias estão consagradas. Então, mas eu não sou preto, eu sou negro, eu não sou... Não me importa. Essa é outra discussão. Para o momento, para a pesquisa, o quesito cor é esse. Agora, o dia em que houver uma nova discussão com recenseadores,
pesquisadores dessas naturezas que estudam, quer dizer, e com movimentos sociais, e se organizar outro conjunto de categorias e se consagrar isso e testar, ok, a gente revisa, né? Mas para o momento é isso. Aí perdi um dinheiro, né? E ganhou um curso. Então, a gente também tem aqui um comentário da Giza Camila. Eu acho que ela fez um relato, eu acho que ela gostaria que você comentasse a respeito. Não é bem exatamente uma pergunta, mas eu vou ler aqui, que é o seguinte. Em 2015, eu tive gêmeos e sofri violência obstétrica. No pós-parto, sofri com racismo. Aquela crença de que mulheres negras são mais fortes, entre aspas. Então precisam de menos suporte. Após 2 cirurgias e transfusão de 10 bolsas de sangue, precisei andar um corredor que me pareceu infinito para chegar no berçário para amamentá-los. Eu acho que ela quer que você fale sobre essa questão da violência obstétrica e da relação com gênero e raça, né? Perdão, qual é o nome dela? Giza Camila. Giza, primeiro, eu me solidarizo com você. Segundo, eu me envergonho profundamente enquanto profissional de saúde do que você viveu. Terceiro, eu e algumas companheiras, e outras muito mais do que eu, temos tentado, lutamos bravamente para que isso acabe. E eu, pessoalmente, como eu sou uma pessoa assim, muito impaciente, muito ríspida, e alguns já dizem que eu sou difícil, grossa e tudo mais, e eu não tenho nenhum problema em relação a isso, digo o seguinte: dentro da sala de parto, dentro das maternidades, dentro dos berçários, as pessoas que estão lá dentro têm CPF, tem Corém ou CREMERGE ou qualquer outro conselho, a instituição tem CNPJ, enfim, o que eu quero dizer com isso é o seguinte: se essas pessoas não são punidas, é porque as discriminações sistêmicas as protegem. Então, quando eu estava falando aqui que a gente estava tratando hoje do racismo contra a população negra, de discriminação contra a população negra, é porque, obviamente, eu estou focando na população negra, tema desse novembro, né? Esse novembro de consciência negra. Mas a vida me ensinou que o mecanismo da opressão ele é igual. Ele é igual. E um dia, quando acabar o racismo contra a população negra, restará ainda o sexismo, porque a primeira discriminação foi contra a mulher, e ainda será a última a ser vencida. E não são poucas as mulheres que também protegem as que praticam violência. Então, essa realmente é uma situação horrível para a qual eu luto, e acho que deveria haver punição gravíssima, mas a própria área de saúde é ultracorporativa. Não é corporativa, não, é ultracorporativa. Muito, muito mesmo. E fica discutindo, a violência tem que acabar. Eu falei assim, gente, mas você sabe quem praticou a violência, não acaba por quê? Né? Você sabe a instituição que pratica a violência, por que ela continua com convênio? Por que não se corta o convênio dessa instituição? É um corporativismo nefasto. Eu nem gosto de discutir muito, é mais fácil eu ser processada e punida do que essas pessoas que praticam isso. Eu lamento muito, mas a gente luta contra isso, pode ter certeza. Obrigada, professora. Eu tenho a impressão que as perguntas do público acabaram. Não tem problema nenhum. A gente acaba. Não, mas eu vou te Hoje fazer é sexta-feira. Eu não bebo mais, mas seria um dia que a gente estaria se preparando para um shopping, né? Se a gente chegou até aqui porque somos bravas guerreiras cientistas, né? A gente ia fazer essa live presencialmente e sair para tomar um chopp, né? Mas nesse momento, enfim. Não faltará pouco, se Deus quiser, né? Com certeza. Vamos ter fé que as coisas vão melhorar, né? Até na ciência, sobretudo. Sim, claro, com certeza, não tenho a menor dúvida. E já deixo aqui a minha gratidão aos cientistas que estão diuturnamente trabalhando para que nós vençamos essa etapa na produção, não só da vacina, mas de vários, pesquisando medicamentos, soros, enfim, que venham a resolver a doença ou a preveni-la. E aqui é a nossa gratidão, né? E esperamos que a sociedade reconheça
com os devidos incentivos, porque aqui não é uma questão também de sacerdócio, é trabalho, então tem que ser remunerado e bem remunerado, né? Mas não, vamos em frente. Eu acho que é um momento em que a sua área ficou absolutamente em evidência, né? Pela sua centralidade, pelo quanto a sociedade depende mesmo dos profissionais da saúde para funcionar, para a gente existir, né? Então, também quero expressar minha gratidão aos profissionais que estão na linha de frente e os cientistas que estão pesquisando e nessas circunstâncias tão difíceis. Sim, Isabel, é por isso que eu queria puxar uma pergunta aqui, para daqui a pouco a gente se encaminhar também para o fim, porque é sexta-feira, afinal de contas, né? Mas eu gostei muito da sua apresentação, inclusive eu queria dizer isso, acho que você mencionou a Jaciane, temos afinidades, né, entre nós. E assim, eu gosto muito de pensar nessa chave, né, da relação entre a ciência e essas categorias como raça e gênero e a formulação de políticas públicas. Porque isso eu acho que é algo que a ciência tem a oferecer para a sociedade, né? Que, enfim, que é valioso demais. E na sua fala, você fez algumas colocações que eu achei muito interessantes, né? Da necessidade da gente olhar para os dados de maneira multivariada, ou seja, complexificar as categorias, né? Para a gente conseguir compreendê-las melhor. A questão, por exemplo, da interpretação dos dados, como eu dou aula de metodologia, eu fico muito preocupada com isso. Dados estatísticos que são abstraídos do contexto, né? Enfim, interpretados de maneira equivocada. E você deu o exemplo, por exemplo, da questão das cesarianas, né? Porque é isso, as ciências e as ciências sociais e a sua área também pensam na política pública e na melhor maneira de chegar a um resultado, né? E aí eu queria te perguntar e te cutucar um pouco, Isabel, para você falar sobre o seu último slide, considerando essas colocações metodológicas que você fez, né? Que você falou de uma ciência sem ficção. E eu queria saber o que você está entendendo por isso, como é que você lê esse momento para o trabalho científico, sobretudo quando ele lida com categorias tão sensíveis como a questão racial, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente. Bom, o problema de pegar a arte assim e criar, né? A questão acaba sendo uma ficção. Eu poderia usar, eu acho que um termo que é muito usado assim da moda, que eu particularmente não gosto, né? Que é narrativas, né? Às vezes eu vejo, quando eu leio algumas pesquisas, eu recentemente recebi um texto de uma pessoa, um doutorando, né, que mandou, todo feliz, publicou um texto, mandou para eu ler. Eu sou horrível, porque eu tenho um olho para o erro, assim, e aí acaba ficando antipático, né, porque o erro ele é tão... Está publicado, né, está lá, vai para o Lattes, vai atender ao doutorado, mas né, você vai fazer o quê? E, às vezes, esse erro é por conta da narrativa, né? Ele é um erro que ele está ali de propósito. Ele é um erro, como é que eu vou dizer? Voltando ao slide lá atrás, é aquela coisa do viés do pesquisador, do orientador, de todo mundo. E o que acontece hoje que fica muito fácil? Eu, às vezes, vou estudar uma população vulnerável e eu fico muito bem na fita, né? Eu estudo população em situação de rua, sou uma pessoa, vou fazer uma etnografia, né? E a gente sabe que que pelo menos há quase 40 anos atrás, quando eu fiz a graduação, que a pior coisa é você entrar e sair, né? Você usar e sair. Então, o que acontece? Eu entro, eu coleto os dados, até construo um rapport, mesmo que provisório, coleto os dados, e saio e construo uma narrativa que me legitima naquele processo. Eu não estava em busca de nada, eu estava em busca da legitimação do que eu já entendia que deveria ser. Então, no caso dessas pessoas em situação de rua,
Eu peguei pelo quesito cor, o primeiro erro. Os autores disseram as pessoas, né, entrevistadas eram de etnia negra. Aí eu já perguntei para o autor principal, vocês perguntaram a cor? Não, não houve pergunta, não houve... E ele ainda declarou que era negro, que eu, pessoalmente, considero uma classificação política, né? Eu posso ser preta e não necessariamente negra, né? Ser negro é igual ser gay, igual ser LGBT, você tem que assumir um enfrentamento, mas enfim. E continuando na leitura, havia no texto, abre aspas para cá, né, que o povo adora isso, uma situação em que as pessoas declaravam não entrar na unidade básica de saúde porque eram enxotadas de lá, né, da porta mesmo. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, se construiu todo um texto, aquele texto foi revisado, foi aprovado, foi publicado, se construiu uma ficção, uma narrativa. Né? Atendeu ao grupo hegemônico, ao grupo que estava numa sala com ar-condicionado, produzindo ciência. O grupo que estava na rua fazendo comida em lata velha, continuou na rua fazendo comida em lata velha. Continuou sem ser atendido na instituição de saúde, porque aí é aquela questão do conhecimento técnico. Eu, pelo menos enfermeira, nunca fiz pesquisa qualitativa, essas coisas todas. Mas se eu fosse à rua fazer uma etnografia, não tem como eu fugir do referencial da minha profissão. A rua não é lugar para as pessoas. Eu tenho que fazer a etnografia, mas dentro de um contexto de como a gente trabalha a intersetorialidade, como é que se acolhe essas pessoas. Porque não é assim, eu não sou antropóloga. Entra e sai. E aí só tem que o antropólogo devia chegar e ligar. E falei, tem um grupo aqui que está precisando de alguém. Como se aquilo não significasse nada. Né? Então, como é que é isso? É aquela coisa. Eu tenho que fazer a ponte com a política pública, eu tenho que fazer a ponte com a evidência científica. Eu não posso chegar, pegar o dado, analisar, coletei, arrumei num lindo gráfico e acabou-se. Não, aquilo tem implicação. Tem implicação. Posso até não resolver o problema daquele grupo, mas eu já vou lá na Secretaria de Assistência Social, vou em tal lugar, vou fazer a defensoria, vou fazer as articulações. Então, em poucas palavras, ou para resumir, ou para fechar, ou para acabar, é uma ficção, é uma narrativa. Muitas das vezes você trabalhar belamente os dados, né? Trazer teóricos para reforçar seus argumentos, mas aquilo é uma ficção, porque a realidade que está presente não corresponde, e aquela realidade, no meu entender, ela está demandando uma ação. Ela não está para ser contemplada. Né? Ela não está para ser contemplada, ela está... Eu sou dessas que na realidade está para ser mudada. E olha que eu sou budista, acredito na impermanência, mas assim, eu não posso só contemplar a realidade e acabou-se. Não, então é por essas e outras que às vezes fica difícil, né? Você tem aquela coisa, você pode ter 100 e tantos artigos publicados, mas quais deles mudaram a realidade? Acredito que aqueles poucos, mas eu sou mais... aqueles artigos, eles me alimentaram para estar aqui, por exemplo, fazendo esse trabalho hoje e pensando, quem sabe, influir um pouquinho na minha casa, que eu não tenho influência nenhuma, não é? Já corri mundo e aqui na UF, nada. Né? Então, a gente está para isso, para fazer ciência engajada. Né? Eu não faço contemplativa, faço ciência engajada. Talvez por isso eu seja convidada muito raramente para as coisas. Mas coloco aqui publicamente e vai ficar gravado. Estou à disposição. Mas naquela coisa, para falar também essas coisas, né? Não muito agradáveis, porque racismo, discriminação não é agradável. E nos vermos como racistas e discriminadores e discriminadoras, realmente também não é fácil. Né? Ó, meu ego aí, não...
Não faz ele crescer muito. Obrigada, professora Isabel. Nossa, muito bom te ouvir. Eu quero Eu que agradecer agradeço, Verônica. É uma honra novamente estar ao dividindo com GT. você essa tarde. E a Karen E também. a Karen está cobrando aqui, ela disse que nós temos mais perguntas. Desculpa, eu estava hipnotizada aqui por você e não estava olhando o chat do lado. Tem duas perguntas, então. Uma da Karen. Ela tá dizendo, né, aqui pra gente, acho que seria muito bom ampliar essa discussão dos vieses implícitos na formulação das perguntas e interpretação dos resultados das pesquisas de todas as áreas. Então, acho que vai na direção, né, do que você estava falando sobre reflexão metodológica. E E ela pesquisa isso, a Karen pesquisa viés implícito, né? Então. isso, a Karen e a Letícia. Uhum. E a Letícia perguntou: Isabel, você é favorável a cotas em espaços de poder na universidade, chefia de departamento, pró-reitorias, etc., e para concurso público? Olha, então agora eu vou puxar o meu passado. Eu fui do núcleo de consciência negra na USP durante o meu doutorado. E a gente não lutou por cotas, eu sou do grupo que lutou por reparação, que é muito mais radical, né? Eu, por exemplo, gostaria de ter os meus US$ 110 mil, né? Ou meu pedaço de terra e a minha mula. Então, essa questão de cotas, tanto faz para mulheres, para homens, para negros, o que for, a gente tem que entender o que a cota significa. A cota é muito importante, não sou contra cotas, não, sou a favor de cotas, mas a gente tem que entender que a cota ela não muda a discriminação. A cota é um mecanismo de mobilidade social para o grupo vulnerável ingressar no grupo hegemônico. A cota, o grupo cotista, quem chega à cota, o que for, se não houver no mundo, na vida, se você não refletir sobre o seu lugar no mundo e sobre como esse moinho, essa máquina de moer carne está funcionando, não importa, nada vai mudar. Então, eu não vou defender a cota como solução para as discriminações institucionais, porque a cota não resolve a discriminação institucional. Inclusive, cota tem prazo, ela tem tempo de validade. Você aprova a cota por 10 anos, 20, pode renovar, não importa. Porque a discriminação ela continua. Aí sim, se eu transformo a pergunta no seguinte: eu vou ter instituições que buscam, na sua estrutura, garantir representatividade e busca dentro dos seus processos, analisar os gatilhos de discriminação e desmontar esses gatilhos, isso sim me interessa. Isso me interessa. Né? Isso me interessa. Né? Por exemplo, houve uma eleição para reitor, né? Mas poderia haver um compromisso do reitor e dizer o seguinte: olha, essa reitoria, 50% vão ser de mulheres, 50% de homens, vamos ter tantos negros, tanto isso. Vamos ver dentro dos mecanismos de acesso ou de formulação ou de pesquisa se está atendendo, se há equidade, se há alguma barreira a esse acesso. E a barreira pode ser 1,5. Eu posso ter vamos dizer assim, um projeto, um valor, uma dotação, e só mandar para os meus amigos. Né? Os meus amigos entram, os meus amigos concorrem, e aí você também acaba tendo representatividade. Eu estou aqui do lado de uma socióloga, por favor, né? Mas a socióloga pode explicar para vocês o que é um token, o que é tokenismo, né? Alguns poderão dizer: não, mas nós temos negros, nós temos mulheres, nós temos deficientes. O nosso reitor mesmo, que é deficiente, quando ele assumiu, ele não assumiu nenhum compromisso em relação às pessoas com deficiência física. Isso tem uma fala dele lá atrás, eu vi. Então, não é por aí. A instituição ela tem que assumir um compromisso
dela ser uma cultura sem assédio, sem discriminação, de respeito, de equidade, de representatividade, né? De igualdade, mas de oportunidade igual de acesso. Esse compromisso tem que ser explícito. Isso tem que ser pensado todos os dias, porque a opressão ela se rearticula rapidamente. Então, esse é o mecanismo que interessa, mas essas pessoas não têm muita coragem por conta de que mexe com interesse. Aqui mesmo na universidade, há um tempo se tentou criar uma política contra assédio em relação às mulheres. Para onde foi parar essa política? Entendeu? Porque não quer mexer, não mexe aqui, não mexe ali, não quer dizer um dispor. Então, não. Mas, quando vocês quiserem mudar, balançar o coreto, me convidem, estou à disposição. Obrigada, professora Isabel. Nada. Obrigada pelas suas falas. A gente vai conversando, agora que a gente se conheceu, né? Quero agradecer também ao público que assistiu esse evento, que fez as perguntas. Meus parabéns. E convidar todos a visitarem, né, o site do grupo da professora Isabel, também manter, enfim, se manter em dia com as atividades do nosso GT, né? E é isso aí, uma boa sexta-feira para todas e todos. E é isso, gente. Tchau, tchau. Tchau. Um abração. Tchau.